Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Nosso tema de hoje é a economia americana, que tem dado claros sinais de desaceleração. Diferentes indicadores que acompanham a atividade econômica sugerem que o ritmo de crescimento do PIB americano caiu pela metade desde o ano passado. A desaceleração gradual poderia ser um sinal de um pouso suave da economia americana, mas para que a aterrissagem seja tranquila, a inflação também deveria esfriar. E é aí que mora o problema. Como os Estados Unidos vão lidar com o quadro de economia mais fraca e inflação acima da meta? No podcast de hoje, a gente responde essa pergunta e fala também sobre a ata da última reunião do Copom, aqui no Brasil, e das novas projeções do nosso Banco Central para a inflação. Aliás, falando em Banco Central e em inflação, a Cláudia Rodrigues faz um panorama das discussões sobre o corte de juros nos Estados Unidos. Nessa equação entram as expectativas de inflação, o risco de as tarifas comerciais causarem um aumento nos preços e até mesmo a nomeação do próximo presidente do Banco Central americano entrou na conta. Fica aqui comigo, vale a pena ouvir para entender melhor. Eu sou a Bianca Alvarenga e hoje é 30 de junho de 2025. Vamos lá? Os números que acompanham com frequência o andamento da economia americana, uma espécie de termômetro de tempo real do PIB, esses números revelam que o melhor momento econômico ficou para trás. A unidade de Atlanta do Federal Reserve, o Banco Central americano, ela elabora um indicador que mede a demanda doméstica privada, ou seja, quanto está sendo de fato consumido e investido no país. Esse indicador sugere que o ritmo de crescimento da economia americana está abaixo de 1,5%. Para você ter uma ideia, em meados do ano passado, a demanda doméstica estava acima de 3%. Traduzindo esse número para a realidade, o que eu falo aqui é que as famílias e empresas americanas estão colocando o pé no freio. Isso se dá por algumas razões, a começar pelos juros na casa dos 4%, que é o dobro da taxa que vigorava antes da pandemia de Covid-19 nos Estados Unidos. Mas não dá para negar que, além dos juros elevados, o recente clima de incerteza que se instalou no país também tem um grande peso para a menor confiança dos americanos. Basta tomar aqui o exemplo das mudanças na política comercial do país. Uma empresa americana que importa maquinário, por exemplo, ela teve seu custo diretamente afetado pelo aumento das tarifas de importação determinado pela Casa Branca lá em abril. O que aconteceu foi que muitas empresas fizeram estoques antes de a nova política tarifária entrar em vigor. Daí, depois disso, o vai-vem das decisões do governo dos Estados Unidos, com a suspensão de parte das tarifas e negociação de acordos com alguns países, esse vai-vem deixou o assunto sem um desfecho. Diante da indefinição, é natural que as empresas atrasem as suas importações e investimentos, esperando por um horizonte mais claro. E se o consumo doméstico esfria, não demora muito para o mercado de trabalho sentir os efeitos, né? O número de pedidos de seguro-desemprego tem aumentado gradualmente nos Estados Unidos e a abertura de vagas também está perdendo força. A taxa de desemprego subiu de 3,4% em abril de 2023 para 4,2% no mês passado. É verdade, a desocupação continua em um patamar considerado baixo. A gente não está, portanto, falando aqui de uma grande crise no mercado de trabalho, tá? Essa desaceleração do emprego e da atividade produtiva são compatíveis com um quadro de aterrissagem da economia americana, algo que já era esperado depois de anos de forte crescimento. O ponto é que também era esperado e até desejável um esfriamento da inflação. Para que haja um pouso tranquilo nos Estados Unidos, seria preciso que os preços também dessem uma trégua. Mas não tem sido exatamente assim. O núcleo da inflação, medida pelo índice de preços de gastos com o consumo, o PCE, esse núcleo ficou em 2,7% nos 12 meses até maio, frente a uma meta de inflação que é de 2%. Embora a meta pareça muito próxima, logo ali, já faz algum tempo que a inflação americana estacionou no intervalo entre 2% e 3%, mostrando que o aumento dos preços está, sim, persistente. Um crescimento mais morno deveria dar um empurrão final para a inflação alcançar a meta, não fosse toda a incerteza em relação às tarifas comerciais. Vou bater aqui nessa tecla novamente. O aumento do custo de importação deve aumentar os preços de diferentes produtos.
Até agora, o impacto para a inflação foi pequeno, talvez porque, como a gente falou, muitas empresas fizeram estoques de produtos antes de as tarifas subirem e estão ainda vendendo esse estoque pelos preços antigos. Mas os próximos meses são uma incógnita. Não se sabe ainda quanto o efeito das tarifas vai acrescentar para os índices de preços, embora exista aqui um consenso de que as chances de a inflação subir são grandes. Tanto é que o próprio Federal Reserve passou a ver uma inflação maior no fim do ano. Nas projeções mais recentes dos diretores da autoridade monetária, a variação de preços nos Estados Unidos deve terminar 2025 perto de 3%. Colocando aqui em termos mais claros, em vez de caminhar para a meta, a inflação americana vai se afastar dela. Com os preços esquentando e o mercado de trabalho ainda em um nível saudável, a gente acredita que existe pouco espaço para os cortes de juros nos Estados Unidos neste ano. Ao contrário dos agentes de mercado que acreditam que o Fed poderá reduzir as taxas a partir de setembro, a gente vê ainda um tempo fechado para uma flexibilização dos juros americanos. Inclusive, o presidente do Fed, o Jerome Powell, ele discursou no Congresso americano na semana passada e deu o recado de que o Banco Central vai esperar para ver como a inflação vai reagir às tarifas antes de começar a falar em corte de juros. Isso, como você deve ter acompanhado nas notícias, não agradou muito o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que tem pedido abertamente para o Fed cortar as taxas. O que o Trump espera é que, com juros mais baixos, a economia americana volte a ganhar tração, revertendo aí esse processo de desaceleração que eu contei no começo do episódio. E agora? Como é que fica o impasse? Quem analisa o assunto é a Cláudia Rodrigues, responsável pela cobertura internacional aqui no C6 Bank. Cláudia, antes de qualquer coisa, eu queria que você me contasse mais sobre o discurso do Powell na semana passada e qual tem sido a postura do Fed em relação a esse assunto do corte de juros. O presidente do Fed costuma discursar para os senadores e deputados americanos 2 vezes por ano. Nessas ocasiões, ele fala sobre como anda a economia e a política monetária por lá. Na semana passada, então, o Powell discursou no Congresso e falou bastante sobre o timing para os cortes de juros, um assunto que está quente nos Estados Unidos. A fala do Powell foi numa linha cautelosa. Ele disse que ainda não dá para saber qual vai ser o impacto do aumento de tarifas para os preços finais dos produtos americanos. E por causa disso, ele chegou a dizer, inclusive, que não acredita em um corte de juros antes de setembro, porque se o corte vier cedo demais, não daria tempo de ver todo o efeito de tarifas nos índices de inflação. E foi esse discurso de cautela que incomodou o presidente Trump, que tem pedido um corte de juros para ontem, não foi? Sim, e ele já atribuiu ao Powell a responsabilidade pelos juros não terem caído ainda. Por causa dessa insatisfação, o Trump tem falado bastante na nomeação do próximo presidente do Fed. A questão é que o mandato do Powell acaba só em maio do ano que vem, daqui a quase um ano. Então ainda está cedo demais para indicar o próximo presidente do Fed. Fora isso, também é preciso ver quem vai ser o nomeado. A Casa Branca não anunciou nada formalmente, mas os rumores na imprensa já falam em alguns candidatos, como o Christopher Waller, que é diretor do Fed e que tem tido um discurso mais a favor do corte de juros, e o Scott Bessent, que é o chefe do Tesouro americano e um nome de confiança do Trump. Cláudia, foi um ótimo resumo para a gente entender aqui em que pé está essa questão do próximo indicado para presidente do Fed. Agora, eu estou fazendo aqui as contas e o que me parece é o seguinte: se a tese de que o Fed vai cortar os juros a partir do próximo trimestre se confirmar, pode ser que isso aconteça bem quando a inflação americana vai estar subindo de novo. E aí, como é que fica? Pois é, seria ruim se o Fed começasse a cortar os juros bem quando a inflação está piorando, porque faz parte do mandato do Banco Central americano zelar pelo controle dos preços. Vamos lembrar que a inflação americana disparou durante a pandemia em 2021 e nunca mais voltou para a meta de 2%. Se o Fed começar a cortar os juros sem que a meta seja alcançada, é possível que as pessoas fiquem com a impressão de que a meta virou uma letra morta, digamos assim, e que não vai haver um esforço para que a inflação volte para o nível desejado. E aí, quando as pessoas ficam com a percepção de que não existe um compromisso para controlar a inflação, começa a existir um círculo vicioso para as expectativas. Pensa só, se você é um fornecedor e vê a inflação subindo continuamente acima do que ela deveria, você começa a incorporar essa expectativa de preços mais altos quando calcula o reajuste do seu produto ou serviço. E esse preço mais alto do seu produto ou serviço acaba sendo repassado para o consumidor final, criando uma inflação mais elevada já no presente. É o tal efeito de bola de neve que a gente citou aqui algumas vezes. Por isso, Bianca, a gente acha que a cautela seria o melhor caminho para o Fed nos próximos meses. Cortar os juros cedo demais é perigoso, porque pode colocar mais lenha na inflação, afastando ainda mais os preços da meta nos Estados Unidos. O assunto agora são os juros, mas no Brasil. Na semana passada, o Banco Central divulgou a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom.
O documento trouxe mais detalhes sobre a decisão do BC de elevar a Selic em 0,25 ponto percentual e sobre os próximos passos da autoridade monetária. A gente até falou melhor dessa decisão na última edição aqui do podcast. Bom, a ata reforçou a mensagem de que o ciclo de aperto monetário foi interrompido por aqui. O Copom ponderou que os juros subiram de maneira rápida e que, abre aspas, grande parte dos impactos da taxa mais contracionista ainda está por vir, fecha aspas. Tudo indica que o clima dos próximos meses vai ser o de esperar para ver. Agora, se por um lado existem sinais de que a Selic não deve subir nas próximas reuniões, por outro lado, cresceram as razões para acreditar que levará tempo para os juros começarem a cair aqui no Brasil. Primeiro, o próprio comitê repetiu que a taxa Selic deve permanecer em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado, devido às expectativas de inflação desancoradas. E aqui eu usei exatamente as palavras do Comitê de Política Monetária, tá? Quando ele fala em expectativas desancoradas, o BC está de olho nas projeções dos agentes de mercado acompanhadas pelo Boletim Focus, que apontam para uma inflação fora da meta até pelo menos 2029. E essa é uma preocupação que aparece também nas próprias projeções do Banco Central. O relatório de política monetária mostrou que as expectativas do BC para a inflação no longo prazo subiram. A autoridade vê uma inflação perto da meta de 3% só lá no terceiro trimestre de 2027. Antes, no relatório de março, a expectativa do BC era que isso acontecesse um trimestre mais cedo. Além disso, os cálculos do Banco Central para o hiato do produto evidenciam que a autoridade tem visto a economia brasileira com um grau de aquecimento cada vez maior. Na nossa visão, todos esses sinais reforçam um cenário de Selic estacionada em 15% até o fim de 2026. Hora da nossa agenda, eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. A gente vai ter mais uma semana de muitos indicadores econômicos, então fica ligado. Na terça-feira, dia 1º de julho, a gente acompanha os dados do ISM de manufaturas dos Estados Unidos para o mês de junho. Eu lembro aqui que esse é um indicador que tende a antecipar o desempenho da atividade da indústria no país e ele pode mostrar qual tem sido o impacto das tarifas comerciais para as fábricas americanas. No mesmo dia, vai ser divulgado o Índice de Inflação da Zona do Euro, o CPI de junho. A nossa expectativa é que a inflação europeia continue desacelerando. Na quarta-feira, o IBGE divulga os números da indústria brasileira de maio. A gente projeta uma contração de 1%, uma queda que deve ter sido influenciada pela indústria de transformação. Na quinta-feira, dia 3 de julho, a gente acompanha os dados do ISM, dessa vez de serviços nos Estados Unidos, também para o mês de junho. Esse dado, combinado ao ISM de manufaturas, que vai sair no começo da semana, ele ajuda a gente a ter um termômetro de como anda a atividade econômica americana. E também na quinta-feira saem os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos referentes a junho. Divulgações recentes mostraram que o mercado de trabalho está desaquecendo lentamente, como eu falei agora há pouco, mas a taxa de desemprego deve seguir ainda baixa para os padrões históricos. Bom, pessoal, é isso. A gente chegou ao fim de mais um episódio. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Que tal avaliar o nosso podcast no seu tocador ou até deixar um comentário? A gente lê todos os recados que vocês deixam por aqui, tá? Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time, junto com Bianca Alvarenga e Matheus Zanin. A edição de som é do Pedro Sacon e a gravação ficou com a Marina Kubiak. A divulgação nas redes sociais é da Sabrina Munhoz. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!